dando continuidade aqui aos nossos estudos do nosso curso de Discipulado e Crescimento. Hoje nós vamos falar sobre como posso ser salvo. Só para recordar aqui, desde o início nós estivemos estudando sobre quem é Jesus Cristo. Esse foi o primeiro estudo, né? Quem é Jesus Cristo. Depois o segundo estudo foi sobre quem somos nós. Muito importante, foi muito bom o segundo vídeo. O terceiro estudo foi para que Jesus veio ao mundo? Qual que é o propósito? Qual foi o propósito de Jesus ter vindo? Será que era necessário? Se você não assistiu, volta lá e assiste o vídeo número 3 dessa série do curso de Crescimento e Discipulado. Hoje nós vamos falar aqui sobre como posso ser salvo. Existe a possibilidade? O ser humano por si só, ele consegue obter salvação pela força do seu próprio braço? Vamos ver então aqui. No seu material aí que eu te passei, se caso você não recebeu e quiser, é só me falar que eu te envio o material. Se você mora aqui na cidade, eu imprimo e te entrego em mãos gratuitamente. Agora, se você mora em outra cidade, está assistindo pelo YouTube aí, eu posso te mandar por e-mail. Aí você imprime e faz. Porque é muito importante você pegar o material em mãos, estudar, pegar a Bíblia, colocar do lado, orar de preferência, né? Pedir iluminação do Espírito Santo para que o Espírito Santo possa iluminar a sua mente e o seu coração para você fazer. E é muito importante mesmo você pegar uma caneta e fazer, escrever. Porque às vezes você pode pensar assim, o pastor já está fazendo aí, eu não vou fazer, né? Vou só assistir os vídeos. Mas é muito importante você pegar a Bíblia, pegar o material mesmo impresso, pegar a caneta, escrever com as suas próprias palavras, ver as referências bíblicas, olhar como que está escrito, tentar compreender e fazer isso com a mão mesmo, escrevendo mesmo, porque é muito importante para o seu aprendizado. É um material que você vai ter na sua casa. Você vai poder olhar a hora que você quiser, tentar relembrar. Isso é muito importante porque vai te dar uma base muito sólida. Às vezes tem pessoas me perguntando assim, isso aí é só para novos convertidos mesmo? Ou eu posso fazer? Pode sim, com certeza. Não importa se você é novo convertido, se você tem 30 anos de cristianismo, não importa. O importante é você estudar a palavra. Isso aqui não é só para os iniciantes. Isso aqui é para qualquer um. Eu estou aprendendo aqui fazendo juntamente contigo. Tá bom? Então vamos lá. Como posso ser salvo? Estudo número 4. Jesus é o Filho de Deus, o Salvador do mundo, né? A gente sabe disso. Ele morreu para os nossos pecados, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia. 1 Coríntios 15, 2, 4. Vamos ver o que diz aqui. 1 Coríntios 15, versículo 2 ao 4. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenha escrito em vão. Até o 4. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. Então nós temos como regra básica e única de fé as Escrituras Sagradas. E por aquilo que está escrito nas Escrituras Sagradas, ele ressuscitou ao terceiro dia. Foi sepultado, morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. É nisso que nós fundamentamos a nossa fé, na ressurreição de Cristo. Então aqui está dizendo que aquilo que engloba, né, engloba as nossas bases cristãs, né? Jesus Cristo, nós acreditamos que ele é o Filho de Deus, Filho unigênito do Pai. O Salvador do mundo. Ele morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Isso é a nossa regra básica de fé. Aquilo que está escrito lá em 1 Coríntios 15, 2 ao 4. Antes de expiar na cruz, ele disse, está consumado. Ele cumpriu perfeita e totalmente a sua missão. Tudo que ele precisava fazer, ele fez. Aquela incumbência que Deus deu para ele realizar, ele encerrou e fez essa tarefa. Como que eu sei disso? Porque a Bíblia diz. Porque ele disse assim, antes de expirar, antes de morrer, ele falou assim, está consumado, está completo, foi feito. Aquilo que a gente vê no original, está escrito assim, tetelestai, está consumado, está feito.
Tanto é que ele subiu, assentou-se à destra do Pai e está lá à espera de que todos os seus inimigos sejam postos como estrada aos seus pés, justamente porque ele terminou a obra. Ele subiu, foi assunto aos céus e está sentado porque ele terminou a obra. É claro que isso é uma metáfora, né? Ele está sentado. É claro que Deus está... Jesus Cristo está sempre em ação, está sempre trabalhando, está conosco. Ele mesmo disse, estarei convosco até a consumação dos séculos. Então a gente acredita que ele está conosco, mas ao mesmo tempo ele está sentado. Está sentado por quê? Porque ele terminou, está consumado. Ele cumpriu perfeita e totalmente sua missão. Deus providenciou, através do seu Filho, todos os recursos necessários para nos reaproximar dele. É isso que chamamos de salvação, né? Essa reaproximação. Não sei se você se lembra, nos estudos passados, nos vídeos passados, nós falamos sobre isso, sobre essa questão dessa reaproximação que nós tivemos com Deus, por intermédio do Filho, né? Nós estávamos distantes, nossos pecados causam divisão e nos afastam de Deus. Por natureza, nós somos inimigos de Deus. E era necessário que Jesus viesse para intervir nessa situação e nos reaproximar. Então ele nos reaproximou de Deus. É isso aqui. É isso que chamamos de salvação. O que vamos estudar agora é como esse presente de Deus pode ser uma realidade transformadora em nossa vida. É isso que nós vamos estudar agora. Como que isso pode se tornar realidade para mim? Como que isso pode mudar a minha maneira de ver, de compreender, né, as coisas? É maravilhoso você ver as coisas por intermédio das lentes cristãs, sabendo que você foi salvo por Deus, tendo assim, descansando nele, vivendo no favor, né? Vivendo no favor do Senhor, porque muitas pessoas vivem assim, sem a segurança, né? Sem saber disso que você está aprendendo aqui agora. Então vamos lá ao estudo aqui. O primeiro tópico diz assim, segundo Atos capítulo 3, versículo 19, qual é a primeira atitude a ser tomada para que nossos pecados sejam apagados? Qual é a atitude? O que eu preciso fazer? Que atitude que eu preciso tomar para que os meus pecados sejam apagados? A Bíblia diz que os nossos pecados foram lançados no mar do esquecimento, né? O inimigo não pode mais utilizar dos nossos pecados passados para nos acusar, porque não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então vamos ver aqui, capítulo 3, versículo 19 de Atos dos Apóstolos. O que diz lá? Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Então tem duas coisas muito importantes aqui, né? Arrependei-vos e convertei-vos. Arrepender não é simplesmente você ter remorso e falar da boca para fora, né? Precisa ser um arrependimento verdadeiro. E a Bíblia dá algumas características desse arrependimento verdadeiro. Não é simplesmente você dizer assim, eu estou arrependido daquilo que eu fiz. Não, tem que ser algo de coração, tem que vir lá do fundo da alma. E esse arrependimento que Deus produz em nós, a gente sabe que a gente recebeu o dom do arrependimento das mãos de Deus. Tudo que a gente tem veio das mãos de Deus, até o arrependimento. Para mim me arrepender, precisa de uma obra do Espírito Santo de Deus. É isso que está escrito lá em 2 Timóteo, capítulo 2, e versículo 24. Mas aqui fala que precisa de duas coisas extremamente necessárias para que eu possa ter os meus pecados apagados. Primeiramente, eu tenho que me arrepender, e esse arrependimento tem que ser verdadeiro. Isso vem das mãos de Deus. O arrependimento verdadeiro, ele vem acompanhado de uma tristeza, né? Você fica triste, você fica aborrecido quando você faz alguma coisa que desagrada a Deus, né? É Deus que produz isso em nós. A segunda coisa que ele fala aqui é que não basta somente se arrepender, você precisa se converter. Você precisa se converter. O que é conversão? É uma mudança, é uma transformação na mente do ser humano, produzida também pelo Espírito Santo de Deus. Arrependimento vem das mãos de Deus e a conversão também vem dele. É ele que converte o coração do ser humano, é ele que muda, né? É ele que transforma, ele tira aquele coração de pedra e coloca no lugar um coração de carne e nos capacita a obedecer os seus mandamentos, tá bom? Então, nós aprendemos aqui no tópico primeiro que a primeira atitude
a ser tomada para que os nossos pecados sejam apagados, nos arrependermos verdadeiramente e nos convertermos. Então é isso que você vai escrever aqui. Você vai colocar aqui: eu preciso me arrepender e me converter dos meus maus caminhos. É isso que você vai colocar aqui, tá bom? Na segunda questão, leia 1 João, capítulo 1, versículo 9. Que promessa, qual foi a promessa que promessa Deus faz àqueles arrependidos, aqueles que confessam a Ele os seus pecados? Que promessa que Ele faz para nós? Que promessa que Deus faz para nós, para aqueles que buscaram realmente um arrependimento verdadeiro e aqueles que confessam com sua boca a Ele os seus pecados? Vamos ver? 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, eu preciso confessar a Ele com a minha boca. Eu preciso me ajoelhar e falar assim: Senhor, estou arrependido. Confessar os pecados, abrir o coração, porque Ele conhece o seu coração. Mas aqui está pedindo para você abrir a sua boca, confessar os pecados. O que acontece? Qual que é a promessa? Que promessa que Deus faz? Ele é fiel e justo. 2 atributos de Deus aqui: Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Que maravilha, que bênção. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar. Perdoar pecados e nos purificar de toda injustiça. Que bênção, que maravilha. Então essas são as promessas, tá bom? Nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. 3. Qual é a reação nos céus quando alguém se arrepende? Quando alguém se arrepende e confessa os seus pecados. O que acontece lá no céu quando eu me arrependo? Quando eu me ajoelho e falo assim: Senhor, perdoa os meus pecados. Me perdoa. Lucas 15, versículo 7. O que acontece lá? Digo-vos que assim haverá maior júbilo nos céus por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então aqui está dizendo o que acontece no céu. Tem uma festa no céu. Vamos ver aqui em outras traduções para ver como que fala. Aqui na Nova Almeida atualizada. Digo a vocês que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende. Muita alegria no céu. A NVI fala assim: eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria. A revista atualizada, júbilo, né? A King James, alegria também. Então, alegria no céu, festa no céu quando alguém se arrepende. Quando você se ajoelha, você não vê isso. Mas tem uma festa gigantesca no céu quando você se arrepende dos seus pecados, tá bom? Vamos para frente aqui. Então é isso que você vai colocar aqui. O que acontece no céu? Alegria, festa, júbilo, sem tamanho, quando alguém se arrepende dos seus pecados. Vamos para o 4 aqui. Leia Salmos 34, versículo 18. Onde está Deus em relação àqueles que têm o coração humilde? Aonde que está Deus? Cadê Deus em relação àqueles que têm o coração humilde, quebrantado diante dele? Onde que está? Onde está Deus? Vamos ver aqui, Salmo 34, versículo 18. Diz assim: perto. Ah, que maravilha, que bênção. Isso enche o nosso coração de alegria. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Então ele está pertinho, está junto, está próximo. Perto está o Senhor de quem? De quem que está perto? Aqui, logo, eu olhando isso aqui, eu vejo assim: se eu não tenho o coração quebrantado, está longe. Se eu não tenho o coraçãozinho quebrantado, ele está longe. Mas se eu tenho o coração quebrantado, o que é um coração quebrantado? É uma pessoa que tem facilidade de se arrepender, facilidade de pedir perdão para Deus. Chora, né? Se entristece quando peca, quando erra, chora, né? Se ajoelha ali e fala: ô Senhor, pequei contra o Senhor. Coração quebrantado. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Vamos ver aqui, eu gosto muito de ver outras traduções, porque a gente entende melhor a intenção do texto. Olha o que a NVI fala: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido.
aqui a NA, a nova Almeida e atualizada, diz assim: espírito oprimido, espírito contrito, né? Então, assim, aquele que tem o coração quebrantado, aquele que tem facilidade de se ajoelhar e pedir perdão dos pecados. Deus está perto dele, pertinho. Então, para que eu vou querer Deus longe? Eu quero Deus perto. Por isso que eu tenho meu coração quebrantado, tá bom? Então, vamos aqui pro 5. Qual a atitude de Deus? Qual a atitude de Deus? O que Deus faz? Qual que é a atitude dele? Segundo o Salmo 51:17. Vamos ver aqui, Salmo 51:17. Diz assim: sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezará, ó Deus. Deus não despreza, Deus não despreza, Deus não deixa para lá. Essa é a atitude de Deus. Deus não deixa você para lá se você tem um coração contrito. Queridos irmãos, isso aí deveria mudar a maneira como a gente vê as coisas. Eu preciso pensar assim: se eu quero Deus perto, se eu não quero que Deus me despreze, se eu quero a atenção de Deus, eu preciso ter um coração compungido e contrito. Coração quebrantado, alguém que tem facilidade de se prostrar diante de Deus, em adoração a Deus. Tá bom? Então vamos adiante aqui. Além disso, Jesus garante em Mateus 5:3 que os humildes de espírito se tornarão participantes do seu reino. Você quer fazer parte do reino de Deus? Tem que ter um coração humilde, coração contrito. Humilde de espírito é justamente aquela pessoa que tem facilidade de entender que ele não tem força própria, que a força vem das mãos de Deus. Tudo que eu tenho vem dele. Humilde de espírito é aquela pessoa que tem facilidade em se quebrantar diante de Deus. Humilde de espírito é aquele que entende que por si mesmo ele não tem capacidade. Ele não tem capacidade de chegar até Deus. A pessoa que entende e conhece a si mesmo. Então, olha só, vamos para cá. Além disso, Jesus garante em Mateus 5:3 que os humildes de espírito se tornam participantes do seu reino. Contudo, além do arrependimento, é necessário outro passo fundamental. Mas antes da gente ir para esse outro passo fundamental aqui, vamos ver aqui Mateus 5:3 o que diz lá. Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino do céu. Para mim fazer parte desse reino, eu preciso ter o coração quebrantado, eu preciso ter facilidade de me quebrantar, me ajoelhar diante de Deus, pedir perdão dos meus pecados, tá bom? Agora vamos pro outro passo fundamental aqui. Aqui no 6 diz assim: o que o apóstolo Paulo respondeu em Atos capítulo 16, versículo 31, quando o carcereiro perguntou: o que devo fazer para ser salvo? O que será que é necessário? O que Paulo respondeu quando ele perguntou, né? O que era necessário para ser salvo? Será que Paulo disse assim: olha, você precisa fazer um monte de coisa, você precisa ir para a igreja, se batizar, você precisa dar o dízimo, você precisa fazer um monte de coisa para ser salvo? Será que foi isso que ele falou? Não, acredito que não, né? Acredito que não, porque nós não somos salvos por intermédio das obras, nós somos salvos para as obras. Daqui a pouco a gente vai ver. Vamos ver aqui, Atos 16, versículo 31. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. O que eu preciso fazer? Eu preciso crer no Senhor Jesus para ser salvo. Eu sei que às vezes a gente pensa assim: não, para ser salvo eu tenho que fazer alguma coisa. Mas tudo que a gente faz é fruto de uma transformação que Deus faz no nosso interior. Nós precisamos crer, nós precisamos responder a Deus por intermédio da nossa fé, crendo em Jesus como nosso Senhor e Salvador da nossa vida. Então, você precisa entender e compreender isso. Eu preciso crer em Jesus para ser salvo. É isso que o apóstolo Paulo respondeu ao carcereiro aqui, quando ele perguntou o que deveria fazer para ser salvo. Crer em Jesus é bem mais do que acreditar nas histórias sobre ele. Crer em Jesus é confiar a ele a ponto de dispor-se a segui-lo por toda a vida, entregando-se totalmente a ele. É por isso que dizemos que a salvação é pela fé, porque a fé é o meio pelo qual recebemos de Deus as bênçãos da salvação. A fé é como se fosse um cano para que você possa receber a salvação. É por intermédio desse cano que passa a água da salvação, tá bom? A fé é o instrumento pelo qual nós nos apropriamos da bênção da salvação para as nossas vidas.
tá bom? Eu preciso crer, né? Eu preciso crer em Jesus. O que mais? Preciso confiar nele, ao ponto de me dispor a seguir a ele por toda a minha vida, entregando-se a ele totalmente, tá bom? Vamos para frente aqui. No 7 diz assim, Romanos 10, versículo 9, Romanos 10, versículo 9 até o 10, o que deve acontecer para que alguém seja salvo? Que processo que acontece? O que sucede? O que acontece? O que precisa acontecer para alguém ser salvo por Deus? Romanos 10, 9 ao 10. Vamos ver? Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. O que deve acontecer? Eu preciso confessar. Eu preciso confessar com a minha boca e eu preciso crer com o coração. Crer o quê? Crer no quê? Que Deus ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. Só assim eu serei salvo. Então eu preciso falar, preciso confessar. Minha boca precisa confessar Jesus. Eu preciso crer com o meu coração. Aqui no 8, em Mateus 10, 32, o que Jesus promete? Qual que é a promessa de Jesus? Que Jesus promete fazer por você se você confessar aos homens que agora é um discípulo dele. Qual que é a promessa de Jesus para você? Se você falar para tua família, se você falar para os teus amigos, olha, a partir de hoje eu sou servo de Jesus. Eu aceitei Jesus como meu único e suficiente Salvador e a partir de hoje a minha vida será transformada por Ele. Eu entreguei minha vida totalmente para Ele. Eu preciso falar, preciso confessar. Porque às vezes a gente é o agente secreto do reino de Deus, né? Ninguém sabe que você é crente. As pessoas precisam saber, você precisa confessar. É necessário você confessar para os seus familiares que você serve a Deus, que você se dispôs a servir Jesus como seu Senhor e Salvador da sua vida. Mas qual que é a promessa? Qual que é a promessa? Mateus 10, 32. Vamos ver? Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai. A promessa de Jesus é que Ele vai te confessar lá, se você confessar Ele aqui. Tá bom? É isso que você vai escrever aqui. Vamos ver aqui? Na nossa cultura brasileira, muito envolvida com o espiritismo, há duas atitudes muito comuns das pessoas em relação à salvação pela fé. A primeira é a insistência das boas obras para merecer ou alcançar a salvação. 95% das religiões mundiais são baseadas nas boas obras, ou seja, uma tentativa de obter o favor de Deus por intermédio da prática das boas obras. Será que está errado isso aí? Será que está certo? Vamos ver o que diz lá em Efésios capítulo 2 e versículo 9. Vamos voltar aqui um pouquinho no 8 para entender melhor o contexto. Porque pela graça sois salvos. Então eu sou salvo por intermédio do quê? Pela graça, mediante a fé. E isso não vem de vós, ou seja, eu não desenvolvo graça, eu não desenvolvo fé. É alguma coisa que vem de fora, é alguma coisa exterior. A graça vem de Deus, a fé é Deus que me dá também, né? Porque a Bíblia diz assim para você olhar para o autor e consumador da sua fé. Ele é o autor da fé, foi ele que desenvolveu, foi ele que criou, foi ele que fez a fé, tá bom? E ele te dá a fé. Então, eu sou salvo pela graça, mediante a fé. Isso não vem de mim, isso é dom de Deus. Por quê? Para que eu não me ensoberbeça. Porque se eu desenvolvesse isso dentro de mim, eu ia me ensoberbecer, eu ia me orgulhar. Não de Deus. Aliás, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, não é das obras. Não é das obras, não de obras. Por que não é das obras? Porque que Deus não deixou que o homem atingisse a salvação por intermédio das suas obras, por intermédio da sua performance. Por que não é de obras? Aqui, no versículo 9, para que ninguém se glorie. Porque se fosse pelas obras, as pessoas poderiam bater no peito e dizer assim, eu obtive a minha salvação, eu consegui. Então não é pelas obras. As obras é o quê? As obras são o fruto, é o que nós vamos ver aqui no versículo 10. Pois somos feitura dele. Foi ele que nos fez. Para quê? Como que Deus nos fez? De que forma? Nós fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras. Você entendeu? Eu fui salvo pela graça mediante a fé. Isso não vem de mim, é dom de Deus. Para que eu não me glorie. Eu sou criado dele, sou criatura dele, em Jesus Cristo, para as boas obras. É o fruto, é o fruto.
Eu fui regenerado, eu fui transformado pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Agora, o fruto disso é as boas obras. Para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que eu andasse nela. Nem as obras boas que eu faço são desenvolvidas em mim. Tudo aquilo que eu faço vem de Deus. Até as boas obras, até aquelas coisas boas que você faz, foi Deus que preparou de antemão para que você andasse nela. Para quê? Por que foi Deus que preparou? Até as coisas boas que eu faço, foi Deus que fez, foi Deus que me colocou para me andar dessa forma, para que você não se ensoberbeça, para que você não se glorie em si mesmo, tá bom? Então até a ajuda, até a cesta básica que você comprou e deu para alguém, foi Deus que preparou para que você fizesse isso, tá bom? Vamos para frente aqui. Leia em Mateus capítulo 6, versículo 24, o que Jesus diz sobre seguir a dois senhores. É importante entender isso aí, porque se você não compreender isso, você vai viver servindo a dois senhores. Vamos ver o que diz Mateus 6, 24. Olha só, ninguém pode servir a dois senhores, é impossível, não tem essa possibilidade. Ou você vai servir a um, ou você vai servir a outro. Olha o que diz aqui. Porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Sempre assim. Jesus fala, onde tiver o teu coração, ali estará o teu tesouro. Se o teu coração está nas riquezas, teu tesouro está ali, né? Não podeis servir a Deus e as riquezas. É interessante que assim, o único Deus, o Deus que a Bíblia fala que pode acontecer de você adorar outro Deus, é esse aqui, é a riqueza, é a mamon, né? Seu coração não pode estar dividido entre as riquezas, os bens materiais e Deus. Somente Ele pode ocupar o teu coração, tá bom? Conforme esse texto nos ensina, para seguir a Jesus precisamos renunciar, deixar para lá, abrir mão de tudo, renunciar a qualquer consagração anterior, seja algum santo ou guia, tão comum nas tradições idólatras do nosso país, seja qualquer outra coisa que tenha orientado a sua vida até agora e que frontalmente se opõe à vontade de Deus, como busca pelo poder, talvez a fama, né? Pelo dinheiro, busca pelo dinheiro. Por exemplo, o que você pode de repente ocupar o seu coração? Todas essas coisas, poder, fama, dinheiro, tudo isso pode tirar o espaço que é devido somente a Deus no seu coração. Consagre toda a sua vida voluntariamente ao Senhor Jesus. Indo aqui para o final, vamos ver a aplicação aqui do estudo de hoje. Faça um autoexame. Como seria se hoje você estivesse frente a frente com o Senhor e se Ele lhe perguntasse: por que eu deveria deixar você entrar no céu? No meu céu, o que você poderia dizer para Ele? Se Deus perguntasse para você, hoje você tivesse a possibilidade de estar frente a frente com Deus. Deus perguntasse assim para você, por que eu deveria deixar você entrar aqui? O que você responderia? Seus méritos não existem, por intermédio de seus méritos não existe a possibilidade de você entrar no céu. É somente por intermédio da obra de Cristo na cruz do Calvário. As suas obras não são o suficiente, tem que ser pelas obras que Ele fez. Então tudo é por intermédio de Jesus. É por isso que Ele falou assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai, a não ser por mim. Com Deus agora em pensamento, confesse os seus pecados a Ele. E com arrependimento, com verdadeiro arrependimento, para que você receba dele o perdão. Você já confessou com seus próprios lábios Jesus como seu Senhor hoje? O que você acha de fazer isso agora? Você pode fazer isso agora aí. Falar com o Senhor. Senhor, a partir desse momento eu entrego totalmente a minha vida em tuas mãos. Eu sou teu, quero que o Senhor dirija os meus passos. Eu quero me submeter à tua vontade. Quero ser teu Senhor, aliás, teu servo. A partir de agora que o Senhor seja Senhor da minha vida, tá bom? Então a leitura diária desse estudo são essas referências aqui. Todo dia leia essas referências, medite no que fala aqui. E no próximo encontro a gente vai estar falando sobre como posso ter certeza da minha salvação, tá bom?
Grande abraço no seu coração. Deus abençoe abundantemente. Que você possa estar crescendo na graça e no conhecimento dele todos os dias da sua vida, tá bom? Grande abraço. Deus abençoe.